Pai, agradecemos a Ti, porque ainda que Tu nos deste um período chamado tempo, Tu és eterno e quer que nós vivemos no eterno. Muito obrigado, em nome de Jesus. Eu não estou aqui para ofender ninguém. Eu só tenho um interesse. Ver se eu posso ajudar você a sair do natural. Viver no espiritual. Mas você não consegue isso por esforço. E quando eu, no primeiro dia, falei com vocês, aquele irmão sentou ali e eu disse, Deus fez você para ficar sozinho com Ele. Sabe o que vocês pensaram? Mas Deus disse, não é bom que o homem fique só. Eu vou dar a mulher para ele. Isso é para o natural. Isso me mostra que você pensa no natural. E vocês acham que eu não sei o que você pensou. Mas eu sei o que você pensou. Por quê? Porque Deus me fala. Tome muito cuidado quando você conversa comigo, que eu presto atenção no que você está dizendo. Mas acima de tudo que você diz, eu estou escutando daqui dentro o que Deus me diz de você. Entendeu? Eu conheço você pelo Espírito Santo. Só. Não conheço você naturalmente. Paulo uma vez disse que se antes nós conhecemos Jesus na carne, não o conhecemos mais. Porque agora o nosso conhecer é no Espírito. E então, quando você vai interpretando o que Bernardo diz, segundo a sua mente, eu fico aqui falando e conversando com vocês, mas por dentro de mim eu estou ficando cada vez mais triste. Cada vez mais triste. Ao ponto de eu não querer fazer mais nada para você. Não é que eu estou ofendido com você, mas você fica ofendido comigo. Que Bernardo não é tão comunicativo como era. É porque eu sei que é o social que destrói você e você sem saber. Uma irmã me falou por e-mail uma vez que ela achava que precisava de um grupo evangélico para poder trocar ideias. Eu pergunto você vai numa igreja onde tudo é ossos, mortos. Você pode trocar ideias com os mortos? O nosso escritório em Belo Horizonte é ao lado do cemitério de saudade. Entendeu? Cemitério de saudade. Saudade daqueles que já foram. E eu já tive pessoas assentadas aqui, em Tauá, que quando eles lembram da irmã falecida, vão para o cemitério para conversar com ela e a confortar. Aqui, evangélica, abençoada, vai para o cemitério para conversar com um cadáver. O que me mostra é que é cadáver que conversa com cadáver. Entendeu? Hoje,
Eu quero ver então se eu posso ajudar você a crer no Evangelho. Procurei desde o primeiro dia, mas você continua aceitando conforme foi ensinado. É necessário que você se convença que nenhum homem muda você. Eu não estou aqui pregando, porque eu não sei pregar. Eu só sei conversar o que é minha experiência em Deus. Pregar no original não é falar, é viver. E eu quero que você vive como eu vivo. Livre. Livre. O que é ser livre? Eu não orei ainda, mas isso não tem importância nenhuma. Gálatas 5:1. Gálatas é uma das epístolas de Paulo. Isso é verdade ou não é? Presta atenção. Para a liberdade, ou em algumas versões diz assim, para viver livres, foi que Cristo nos libertou. Eu ouvi você dizer, que bom, amém, foi para mim. Ele já fez, filho. Ele já libertou você. Mas você não crê, então você não vive na liberdade dele. Que você não crê, você é incrédulo. Você diz, eu tenho que fazer alguma coisa. Jejuar, pagar dízimo, orar, meditar. Eu tenho que fazer tudo. Quem diz? Eu sei por que você diz assim. Porque o Deus de você é tão fraco que você tem que dar uma mãozinha para Ele salvar você. Ele precisa de sua ajuda. Mas olha o que Paulo viveu. Ele disse, para a liberdade total, foi que Cristo Jesus me libertou. E então ele adverte, permanecei, pois, firmes na fé, para não vos submeter de novo a jugo de escravidão. Vai para Romanos 8. Eu não ia nada disso aqui, é o que eu pensei. Romanos 8. 1, 2. Romanos 8, 1 e 2. Agora o quê? Agora, para o salvo. Se você é salvo e não religioso, isso está falando de você. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não? Verso 2. Porque a lei, a condição do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei, a condição
do pecado e da morte. Amém. Não. Você não crê nisso. Você não crê nisso. E hoje, então, toda a nossa conversa, e pode ser que continue à noite também, é exatamente do que Cristo Jesus fez para todos os homens, inclusive para você. E no momento que você realmente crê, aceita, isto é verdade, você é tão livre quanto um pássaro que saiu da gaiola. Deixa eu ler de novo. Agora, aqui na vida, não há condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo Jesus, todo deslize que você tem, você se sente condenado. Chama-se autocondenação. Você se condena a si mesmo. Mas que condenação? É porque eu não estou salvo. Eu não estou como eu deveria estar. Mas o que é não ser como deveria estar? O que Jesus fez é feito. E no momento que você crê a realidade do que Jesus fez, é sua realidade de todo dia. Apesar de você. Agora, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei, a condição do Espírito de vida que estava em Cristo Jesus entrou em mim e me livrou. Entendeu? Pai, eu te agradeço por tua graça, por teu amor, por tudo o que tu fizeste por nós em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, que possamos deixar de ser incrédulos e crer para a salvação eterna. Obrigado, Pai, em o nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 30. Falando com você, sozinho, você. Você é dele, se você é salvo. Eu sei que escreve, vós sois dele. Mas eu estou dizendo, você é dele. Como? Em Cristo Jesus. Como se coloca em Cristo Jesus? Paulo disse que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas antigas já não são mais com ele, na vida dele. Porque ele é uma nova natureza. Para você saber
Pode ficar com 1 Coríntios, que eu vou voltar para isto. Mas antes, eu preciso que você entenda o que é ser nova criatura. Vai para Efésios, capítulo 2, e verso 10. E depois a gente volta para 1 Coríntios. Efésios, capítulo 2. Verso 8. Não, eu preciso ler outros versos. Verso 4. Mas Deus, nós, em nossa incredulidade, em nossa condição natural, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos fez uma coisa. Ele nos deu vida. Assim, deu vida. Não cobrou nada. Não pediu nem o seu dízimo. Muito menos o seu jejum. Muito menos os seus súplicas e orações. Muito menos tudo o que você acha que deve fazer. Ele te deu vida. De graça, filho. Por amor dele. Verso 7. Pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo Jesus, nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu estou vendo que Deus está me levando para um caminho totalmente diferente do que eu imaginava. Mas observe. Eu vou repetir de novo aquele verso. Olha, presta bem atenção agora. Como você nunca prestou atenção. Para que o Espírito Santo possa fazer você entender a realidade do que Cristo Jesus fez. Observa. Verso 6. Depois que ele diz que Jesus nos salvou, ele diz no verso 6, e juntamente com Jesus, ele nos ressuscitou. Por isto que Bernardo diz, e você ignora, que você está falando com uma pessoa aqui, está vendo uma pessoa que não vai morrer nunca. O ressuscitado não pode morrer. Pode? Eu preciso ir de novo explicar. Uma irmã me perguntou hoje, como é que são aqueles que partem, se eles estão dormindo? Porque as pessoas dizem que estão dormindo. Eu disse, você lembra do caso de Lázaro? Jesus disse para os discípulos, Lázaro, o nosso amigo, está dormindo. Eles disseram então, e eu vou acordá-lo. Oh,
Os discípulos disseram, mas Jesus, se ele está dormindo, ele está bem, não? Jesus disse claramente, Lázaro morreu para a vida daqui. Ele não disse que Lázaro morreu eternamente, nem que Lázaro dormiu eternamente. Ele disse, Lázaro morreu para a vida daqui. Mas eu vou lá. Então, quando chegou a Marta, ele disse, Marta, onde vocês puseram Lázaro? No sepulcro. Então me leva lá no sepulcro. E quando chega no sepulcro, Jesus disse para Marta, manda os homens tirar a pedra, porque eu tenho uma coisa a fazer. Eu preciso conversar com Lázaro. Quer dizer, Jesus pode conversar com aquele que já partiu. Acho que nós não estamos bem entendendo o que é ser ressuscitado para sempre. Então, Jesus agradeceu a Deus para os homens entender. E ele simplesmente disse, Lázaro, sai daí. Por que Jesus podia conversar com Lázaro? Porque tanto Lázaro quanto Jesus estavam na mesma vida eterna. Ele não estava morto fisicamente, sim, mas em seu espírito ele estava tão vivo quanto Deus é vivo. Por quê? Jesus disse para Marta, Marta, aquele que crê em mim, ainda que ele morra, viverá eternamente. Isto é ser uma nova criatura. Aquele que não morre nunca. E aqui se diz, e juntamente com Cristo. Verso 6 de Efésios 2. E juntamente com Cristo nos ressuscitou. Mas não parou aí. E o quê? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão Bernardo, eu não estou entendendo isso não. Então entenda. Entenda, filho, abre o seu espírito para Deus. Jesus não somente ressuscita aquele que crê nele, mas também se diz em Hebreus que Cristo Jesus entrou no céu por nós. Ou seja, ele é a garantia. Eu já estou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão Bernardo, você tem que ser louco, é muito exagerado. Exagerado como? Não, eu não vou mandar você para o verso, eu vou só falar, porque senão fica versos e versos. Colossenses, capítulo 3, verso 1 diz assim. Se vós, o salvo, ressuscitastes juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, não as daqui da terra. Pensai altamente, pensai no alto,
Porque tudo o que é de Cristo Jesus no céu é já seu aqui. Ele não disse aqui. E Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Eu estou dizendo, você não crê no Evangelho, filho. Você só tem uma ideia do Evangelho. Eu quero que você vive o Evangelho. Crê no Evangelho, filho, e vive esse Evangelho aqui. Porque Ele te ressuscitou e também nos fez você sentar, estar todo dia, em toda situação, em toda condição, todo problema que surgir, não atinge você, porque você está no céu, em Jesus Cristo. As coisas do céu são suas coisas. Aqui, na manhã da ressurreição, quando Maria Madalena foi levando coisas para embalsamar o corpo de Jesus, levando toda aquela coisa, porque ela amava tanto Jesus, e agora meu Jesus morreu. Oh, que coisa, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer que eu guardo ele aqui. Infelizmente, todos vocês foram atingidos pela idolatria do morto. Vocês vivem segundo a morte. Eu quero que você viva segundo o céu, segundo a vida em Deus. É tão simples, é só crer. Então lá vai ela. Mas quando ela olha lá dentro do sepulcro, não tem Jesus. Eles carregaram. Alguém deve ter levado o corpo do meu Jesus. Eu vou perguntar ao jardineiro que está aí no jardim, onde é que eles levaram Jesus? Então, ela perguntou ao jardineiro: eu vim para embalsamar o corpo, mas ele não está lá. Onde é que eles levaram ele? E aquele jardineiro disse: Maria. É você, Jesus. Eu quero te abraçar os pés, porque eu quero você para mim. Jesus disse: não toques, mas preste atenção. Eu disse para vocês, quando eu era vivo, na terra, no natural, eu disse para vocês que no terceiro dia eu ia ressuscitar. Mas vocês não creram. Eu ressuscitei por você, Maria. Eu, João, Paulo, Pedro, Maria. Quem é que você? Jesus ressuscitou para você. Para você viver fora do natural. Para você viver fora dessa coisa de social. Viver em Deus. E Jesus disse: Maria, vai logo. Procura os meus irmãos, os meus discípulos. E diga-lhes: eu subo para meu Pai e vosso Pai. Para meu Deus e vosso Deus. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus é ter Deus como seu Pai, exatamente como Jesus teve Deus como Pai. Pela primeira vez na vida, o salvo
tem um Pai que cuida dele. Você está na mão eterna do Altíssimo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou por você. E juntamente com Ele, você também ressuscitou. E também entrou no céu. Nele, junto com Ele. Eu tenho a garantia que eu vou viver eternamente no céu, porque Jesus está lá. Eu estou nele. Agora vamos continuar a leitura. Efésios capítulo 2, verso 6 de novo, e até o fim. Juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, a eternidade, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, não de esforço seu, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, que os Espíritos diz coisas que você tem que fazer, que é uma mentira. Para boas obras, as quais boas obras Deus de antemão preparou para que andássemos, vivêssemos neles. Quais obras? As obras de Jesus. Tudo o que ele fez chama-se a obra da redenção do homem, que Deus estabeleceu e preparou para que nós vivêssemos, andássemos dia após dia na obra que Jesus Cristo realizou para nós. Não tem que fazer nada, filho. Só agradecer a Ele. Agora vai para 1 Coríntios, onde eu estava. 1 Coríntios, o capítulo 1, verso 30. É isso onde eu estava querendo começar, mas tenho que rodear tudo isso. Mas você, se é salvo, é de Deus, em Cristo Jesus, o qual Cristo Jesus se nos tornou da parte do Pai sabedoria e justiça e santificação e redenção. Presta atenção. Para viver eternamente na presença de Deus, você só tem que ter 4 condições: sabedoria, justiça, santificação e redenção.
E esses 4 já estão em você, se você é salvo. Porque Jesus Cristo trouxe com Ele. Quando Ele mudou a sua habitação para dentro do seu espírito, Ele trouxe com Ele toda a bagagem do céu. Trouxe com Ele para você viver na santificação, na justiça, na redenção e na sabedoria. E sendo que hoje de manhã eu não vou poder tratar disso tudo, eu vou continuar à noite. Mas hoje, neste momento, eu quero falar de um elemento da bagagem de Jesus, da condição de Jesus no salvo. Isto se chama redenção. Por isso que, quando eu estava começando aquela conversa com vocês, nós fomos para Gálatas 5:1. Por quê? Porque disse que em Cristo Jesus nos libertou para viver livres. A palavra redenção não é muito bem facilmente entendido, mas é facilmente explicado. Eu vou lhe explicar. Eu disse para vocês que todos nós nascemos na escravidão do diabo. Totalmente obrigados a viver segundo os desejos e interesse dele. Jesus explicou isso, não precisa olhar, em João 8:44. Quando falando com pessoas religiosas, porque religioso não é livre, religioso está na escravidão do diabo do mesmo jeito. Só tem a aparência, ideia de ser livre. Ele não é livre. Ele tem que cumprir as coisas religiosas, a condição da lei do diabo. Jesus disse para eles: vós sois do diabo, que é o vosso pai, pois queres satisfazer-lhe os desejos. Ou seja, quer fazer exatamente como o diabo te diz. Isso não é liberdade. Isso é escravidão. Então, quando eu disse para vocês que nós todos nascemos na escravidão, por isso Jesus veio, para livrar você dessa escravidão, dessa mentira que te prejudica em tudo. E tem pessoas aqui na minha frente que têm sofrido demais por causa da escravidão da religião, da religiosidade. E têm corrido para ver se um médico os alivia dessa escravidão. Não tem nenhum médico, nenhum homem, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum papa que livra você da escravidão do demônio, do diabo. Mas Jesus livra. Amém. E quando Ele livra, não tem nenhum sentimento do passado, porque o passado passou. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram.
Eis que se fizeram novas de liberdade em Cristo Jesus. Vai para Isaías 44, verso 22, que explica o que é liberdade. Isaías 44, 22. É Deus que diz. Deus aqui está descrevendo o que é redenção. Observe. Deus diz: desfaço as tuas transgressões como a neve. Ou seja, Deus diz assim, ó, acabou. Ele sopra nas suas transgressões. Não existe mais. Entendeu? Desfaço as vossas transgressões como a neve, e os teus pecados como a nuvem passou. Assim, torna-te para mim, Deus diz. Assim, se eu tenho feito tudo isso, torna-te para mim. Por quê? Porque eu te remi. Eu dei você liberdade. Eu acabei com tudo aquilo que era prejudicial para você. E agora é vida livre. Uma nova vida. Totalmente livre de tudo. Ou como Paulo disse em Romanos 6, não precisa olhar. O pecado não terá mais nenhum domínio sobre você. Porque eu desfiz de tudo. Entendeu? As pessoas não gostam, quanto às vezes, nem tanto agora, porque você já tem medo de conversar com Bernardo. Que quando eles falavam comigo, eu disse: oh, irmão, eu sou tão fraco, irmão. Eu peco e depois eu fico totalmente condenado. Eu disse: você peca porque quer. Ninguém te obriga a pecar. Satanás não tem nenhum poder sobre você. Se é salvo em Cristo Jesus, você peca porque você quer. Não porque você tem que fazer. Ninguém que é salvo tem que fazer nada. Ele é redimido. Ele é livre. Ele vive libertado de todo o passado, de todo o pecado. E em Jeremias, eu não sei qual é o capítulo e verso no momento, Deus diz assim: dos teus pecados eu não me lembro mais nunca. Ou seja, aquilo que você fez na sua ignorância, na sua religiosidade, no natural, ele disse: eu não lembro disso. Graças a Deus ele não lembra. Porque se eu tivesse o mínimo
pensamento de que Deus me lembrava, Deus lembrava do meu passado, eu ia morrer. Eu ia me suicidar. Porque eu não ia aguentar lembrar de como Bernardo fazia. Mas eu sei agora que em Cristo Jesus Ele não lembra mais nada. Porque está escrito aqui. Vou ler novamente. Isaías 44, 22. Presta atenção. Deus dizendo: eu desfaço das tuas transgressões como a névoa. Deus sopra e some tudo. E os teus pecados eu desfaço como a nuvem que passa. Por isto, um apelo. Sabe de uma coisa? Eu acho sempre muito difícil entender que Deus tem que suplicar que nós tornamos para Ele. Ele está dizendo: eu fiz tudo para você em Cristo Jesus, torna-te para mim. E nós dizemos: não vou não. Isso que me faz triste. Porque quando eu olho vocês, eu não quero decepcionar vocês. Eu não vim aqui para fazer palhaçada. Ou como eu falo sempre com todo mundo, não brinca com o diabo, porque ele não sabe brincar. Ele só sabe destruir, roubar e matar. E não brinque com Deus também. Porque Deus não brinca com ninguém. Ele morreu por você. Aceita. Crê nele. Porque Jesus fez. Então, em 1 Coríntios 1:30, Deus disse que Jesus foi feito redenção, liberdade para você. Ele é isto no salvo, de tal forma liberto, que você não tem nem ideia mais do pecado. O natural não é mais natural para você. Não tem nenhum atrativo, filho. Não tem nada nesse que o mundo oferece para você. Porque tudo que o oferece, tudo que o mundo pode oferecer é morte eterna. Irmão Bernardo, mas um dia eu vou chegar lá. Que dia? Que dia? E você sabe até o resto do dia de hoje? Vai para Lucas capítulo 15. Certo homem, eu estou lendo do verso 11. Você vê o título. Parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Deus deu a vida a todos os homens. Só que, o que você faz com a vida
que Deus te deu. Observe a continuação. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando todo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou a sua vida, todos os seus bens, vivendo como ele bem entendia, dissolutamente. Vivendo segundo o desejo da sua alma e segundo a natureza do seu corpo perdido. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Quando você tem um monte de coisas, você pensa que nunca vai ter necessidade. Mas se você continuar vivendo segundo o natural em você, você vai passar fome um dia desses. Verso 15. Então ele foi dar um jeito nas coisas. E se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este não deu nada de valor para ele. Mandou para os seus campos a guardar porcos. Guardar porcos para um judeu era a humilhação mais do que qualquer homem podia ter. Ali, junto aos porcos, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Não. Filho, aqueles homens que você faz negócios com eles no mundo, você acha que eles estão importando com você? Eles querem, o que eles mais querem é aproveitar de você. Eles não te dão nada. Você pensa que fez um ótimo negócio. Não fez, não. Porque quando você faz este ótimo negócio e ganha muito, você não ganha nada. Só o desejo de fazer outro ótimo negócio. E daqui um pouco você é totalmente escravizado pelos ótimos negócios, as alfarrobas que os porcos daquela terra comem. Você não é feito para isso não, filho. Em Cristo Jesus tem muito mais do que alfarrobas de porcos para você, né, filho? Aquelas coisas que você chamava de bênção eram alfarrobas de porcos. Coisas daqui da terra. Quando Deus quer que você vive das riquezas do céu, mesmo aqui na terra. Então, verso 17. Caindo em si. Oh, que bom cair em si. Quando aquele irmão ligou para mim, ele caiu em si. Esse aqui não é negócio para mim, não. Eu preciso de outro negócio. Negócio do céu. Então, caindo em si, disse, puxa, observa, quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura. E eu
E eu aqui sou filho e eu morro de fome. Eu vou fazer uma coisa, eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. Eu vou me humilhar. E eu lhe direi, pai, pai, eu pequei contra ti e contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado o seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E eu vou continuar lendo. Mas ele nunca disse isso para o seu pai. Ele pensou na sua necessidade de se humilhar para não ser mais filho. Mas filho é filho. Entendeu? Então, verso 20. E levantando-se foi para seu pai.